Muito legal. Vamos lá, vamos fazer essa correção aí. Ó, eles assim, é preciso que se, e aqui tá o se, ó. E a gente vai pegar esse primeiro verbo aqui e vai fazer a pergunta junto com o se. É preciso que é que se faça os acertos. Então, a gente vai perguntar pro verbo façam. Aí, lá na outra pergunta, tu viu que tinha um se aqui? Aí a gente vai fazer a pergunta pro verbo. E que é que se fixe? E a resposta vai ser as regras. E que se fixem as regras. Para não, ó, quem não existir? É a pergunta do sujeito. Que é que não existir? E ele vai ser mal entendidos. Não existirem. Então, na frase todos os verbos vão para o plural. E a minha pergunta, pensando numa CESP, seria assim, ó. Todos os verbos estão no plural porque eles têm o mesmo sujeito. Não. Num, o sujeito é acertos, no outro é regras e no outro é mal entendidos. Entendeu? Por que a número 2 se destaca? Essa frase número 2, ela se destaca exatamente porque ela tem uma relação de verbo impessoal, né? Ela tem uma relação de verbo impessoal que é a locução verbal ali. E aí, o que a gente sabe? Que quando o haver for o último, ele contamina a locução, porque ele vai ser igual a existir e ocorrer. Então, que é que não poderia... Bom, então não poderia... Eu vou escrever isso que eu quero te mostrar um detalhe. Não poderia haver. Mas se fosse o existir, o ocorrer, eu ia dizer que não poderiam ocorrer. Porque se fosse ocorrer, teria sujeito. Se fosse o haver, não tem. Porque o haver contamina a locução quando ele for o último verbo. Quando ele for igual a existir e ocorrer. A número 3 é bem perigosa, bem perigosa. A gente vai fazer um coração na 3, porque ele é um verbo que cai muito. Que eu pergunto pro verbo, que é que não se trata? Que é que se trata, desculpa. Que é que se trata? E ele responde de, opa, índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito tem um verbo no singular. Na número 4, ele diz assim: as madrinhas acreditam que quem exista, convidados interessantes. Então, que existam convidados interessantes. Mas, te liga na locução ali, ó. Tá vendo que o último verbo é o haver? O haver contamina a locução. Então, pode haver alguns casados. Pode haver. É comum a gente ouvir as pessoas dizendo podem haverem ou podem haver, mas não rola. Porque se o haver é o último, contamina a locução. Na número 5, faz, pelo amor de Deus, faz vários dias, tempo, né? Quando ele indica tempo, o verbo fica no singular. E aí tá vendo que na 5 tem um se perdido ali na frase, ó. E aí eu vou perguntar a pergunta de sujeito colocando o se na frase. Que é que se realiza? Que é que não se realiza? E ele responde casamentos. Então não se realizam casamentos. E aí aqui, ó, tá vendo que o haver é o último? Eu não preciso nem ler a frase. O haver é o último, ele contamina o cara do lado. Deve haver casamentos. Deve haver, ele contamina. Na número 6, deixa eu tirar de trás da minha cabeça. A número 6 assim, ó. Que é que existe? Quem é que não existe? Emoções. Então, não existem emoções que traduzem no plural. Por que vai no plural? Porque quem é que traduz são as emoções, né? Ele se refere a emoções. Então, verbo no plural. Agora, olha que perigo pro cara mais acelerado na 7, o cara que pergunta o que, né? Então, aconteceu o quê? Problemas. Ah, objeto direto. Errou. Que é que aconteceu? Problemas. Verbo no plural. Aconteceram problemas. Na número 8, tá vendo que tem um C perdido ali?
Tem um C perdido aqui, tem um C perdido aqui. Então, a gente vai perguntar para o verbo. Que é que se trata a corda para a resposta de? E já não é o sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. E aí eu pergunto para o verbo. Que é e onde se exige? Que é que se exige? Trajes. Ó, o sujeito plural. Então, se exigem. Aí não aparece na tela, mas na tua apostila é o carinha no plural. Sabe qual é a melhor pergunta que a CESP poderia nos fazer aqui? Eles poderiam nos perguntar assim, ó. O C da linha C, os dois C, as duas ocorrências da palavra C na linha 8 são classificadas da mesma forma. Ô CESP, tá louca? Porque o primeiro é um pronome, é um índice de indeterminação do sujeito. E o segundo é um pronome apassivador. São duas classificações diferentes do C. Num ele é índice, no outro ele é pronome. É assim que deve cair na tua prova, ou perguntando como exercício. Concorda ou não concorda? Muito legal, né? Na 9, que é que se iniciou? A janta. Então, a janta é o sujeito da frase, verbo no singular. Iniciou-se a janta, mas quase não existiam convidados. Então, não havia convidados, porque o haver é um verbo sem sujeito. Não tem sujeito no haver. Legal? Depois, na 10. Olha que legal. No Facebook, que é que se publica? Fotos bizarras. Então, publicam-se para o verbo concordar com fotos. E que é que se compartilha? Muitas informações. Compartilham-se. Porque tu entende que não é alguém que compartilha. São as informações inúteis que são compartilhadas. Essa é a ideia. No 10, o C foi junto do verbo no exemplo. No 11, por exemplo, o C está separado. Ó. Então, a gente vai lá perguntar para ele. Inclusive, tem um C lá no final da linha do exercício 11. E eu vou perguntar para o verbo, que é que se pense? E ó a resposta, nos problemas. Índices de indeterminação, porque esse verbo pede preposição. E que é que se tome partido? Pronome apassivador, só que é um pronome apassivador que agora concorda com o sujeito singular, partido da sogra. Na linha 12, exercício 12, a gente tem um verbo indicando temperatura, sendo este verbo o verbo fazer. É ele que não tem sujeito, verbo no singular. Na 13, eu pergunto para o verbo, que é que se prestou? Todo auxílio. Tá aí o sujeito. Todo auxílio foi prestado. Isso aqui é o sujeito. Só que sujeito singular, verbo no singular. Note que na 14 eu pergunto para o verbo, que é que não se faz? Boas festas. Então não se fazem. E aqui está um exemplo do verbo fazer no plural. Aí tu vai dizer, ô Zambelli, como é que o cara está no plural? Porque ele só fica no singular quando for, por exemplo, igual a 15, ó. Faz invernos de congelar Cusco. Para quem não sabe o que é Cusco, Cusco é o que está deitado agora aqui nos meus pés. É cachorro. Cusco. Então, faz invernos de congelar porque é um fenômeno da natureza. Diferente desse aqui, que é no sentido de realizar. E aí, a gente tem sujeito normal. Sujeito normal como se os outros não fossem. Que frase horrível. Olha, 16. Aí começa a ficar um pouquinho mais difícil, ó. 16. É preciso que se e que se. Então eu vou perguntar pro verbo, que é que se assista? Só que a pegadinha, que até vai ser a nossa próxima matéria. Assistir no sentido de ver, ele pede preposição a. Então o verbo fica no singular. O assistir, ele é VTI. Ele é VTI no sentido de ver. Agora, que é que se leia? Os recados. Então, que se leiam os recados. A 17 é tão difícil quanto a 16. Eu tenho um C aqui e eu tenho um C aqui. Então, eu vou jogar este C para a ideia do verbo.
Só que tu tá vendo que tem uma crase ali, cabeção. O que é a crase? A crase tem uma preposição. Então, eu vou perguntar pro verbo, que é que se obedeça às ordens? Então, o verbo é no singular, tá? Verbo no singular. Tá aí na tua apostila. E que é que se cumpra os prometidos? Se cumpram os prometidos. Então, de novo, a pergunta difícil da CESP, bem difícil, seria perguntar: as duas ocorrências da palavra ser na linha 17 são classificadas da mesma forma? Não. Na 18, as acusa... Acorda. Olha com quem que ele concorda. As acusações do ex-namorado da noiva levaram. Por que levaram? Porque são as acusações. Eu estou falando do núcleo acusações, tá? Depois, de novo, a 19 é bem maldosa, ó. Uma pesquisa de psicólogos especializados, a pesquisa revelou, a pesquisa é de quem eu falo, a pesquisa revelou que, aí agora tanto faz, né? Porque a maioria dos casamentos, aí tanto faz. Pode ser concordando tanto com maioria quanto com casamentos, é a regra 4, né? Expressões partitivas. Assim como o nosso último aqui, a maior parte dos maridos, então esse verbo pode concordar tanto com maior parte quanto com maridos. E aí a maior parte é provocada e maridos são provocados. Expressões partitivas ou fracionárias, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Fizemos uma grande revisão das regras de concordância. E aí a nossa próxima aula então vai ser sobre os verbos. E aí fica a dica para revisar principalmente concordância verbal, que é uma grande pedida da nossa banca. Legal? Aqui em Porto Alegre já são 3 da manhã, tem um cachorro dormindo aqui e chegamos ao fim de mais uma aula de português. Parabéns pela tua dedicação. Olha, tô torcendo para que as coisas comecem a fazer sentido. Vai fazendo uns exercícios na casa das questões. Começa com uma banca mais simples, se estiver muito difícil. Começa fazendo por consulta. E eu insisto na ideia da gente revisar cada vez mais e mais a nossa aula de análise sintática. É ali que está o segredo. Hoje, a gente falou sobre concordância dos verbos e a gente só buscava sujeito. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a transitividade dos verbos. E aí a gente vai falar de regência. A lógica é a mesma. Fica o convite aí, então, para me seguir lá no Insta, me seguir lá no Face, tira uma foto estudando aí, me marca lá no Insta. Tamo junto, um grande beijo para todo mundo e parabéns pela tua dedicação. Não desiste, BNB, tamo chegando. É isso aí, valeu galera!